Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O vibrião colérico não sobrevive em meio de pH igual a 3 ou mais ácido, ou seja, mais baixo, pH mais baixo que esse daqui. O número de gotas de uma solução 1 mol por litro de ácido clorídrico que se deve introduzir em 10 litros de água a fim de eliminar o vibrião colérico. Ou seja, pessoal, nós temos que descobrir qual é o volume de ácido clorídrico, no caso, né? Quantas gotas a gente vai ter que adicionar numa solução de 10 litros de água para chegar no pH 3, tá? Então, ele fala aqui, ó, admita que não há alteração de volume, que o volume de uma gota é 0,05 ml. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos que ter essa noção aqui. Ácido clorídrico, ele se ioniza e libera H+, mais Cl-. Isso aqui é um adendo só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, tá certo? E o que ele fala aqui, ó? O pH dele é 3. Então, se o pH dele é 3, pessoal, qual vai ser a nossa concentração hidrogeniônica? A gente calcula ao contrário, né? Mas como assim a gente calcula ao contrário? Como que a gente calcula pH? pH aqui não é, ó, pH é igual menos log da concentração hidrogeniônica. Não é exatamente isso? Ou seja, log da concentração hidrogeniônica, eu vou dar certo aqui o pH. Pensem, primeiramente, se nós temos um pH de número inteiro, ele valerá o quê? Ele valerá o expoente da base 10. Por quê, ó? Se nós colocarmos assim, ó, quando o número é inteiro, então a gente já pode pegar e colocar um aqui na frente. Também pode colocar ou não precisa, mas a gente sempre vai ter uma base 10. E o pH, ele é o valor, né? O número de pH é o valor do expoente, só que negativo. Então é menos 3 aqui, ó. Então eu tenho que ter uma concentração de pH, né? 3. Ou uma concentração hidrogeniônica de 1 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Então nós temos que ter exatamente esse tipo de coisa, tá legal? Como que a gente faz, ó? Vamos calcular aqui pH rapidinho, só pra gente ter uma noção. Não é menos log da concentração hidrogeniônica? Se nós temos 10 elevado a menos 3, se nós temos 10 elevado a menos 3, log de 10 elevado a menos 3 nada mais é que o valor do meu expoente, por isso que é menos. Porque, ó, vai ficar menos 3 log de 10 elevado a menos 3. Menos com menos, mais pH igual a 3. Consequentemente, isso daqui, pessoal, o que vai acontecer? A gente já tem a concentração hidrogeniônica. Tá vendo que eu fiz o cálculo ao contrário? Dá para fazer pela lógica, tá? Agora, pessoal, a gente vai calcular o quê? Nós temos que calcular o volume. Primeiro a gente calcula o volume para depois calcular o número de gotas. Se nós temos aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, concentração hidrogeniônica inicial vezes volume inicial é igual concentração hidrogeniônica final vezes o meu volume final, certo? Nós temos exatamente isso daqui. Só que o que a gente tem que ter noção, pessoal? A concentração de ácido clorídrico não é 1 mol por litro, ou seja, é a minha concentração inicial. Por que eu fiz isso daqui? Nós temos que entender que o ácido clorídrico é um ácido forte. A gente trabalha muito com isso, então meio que vai fixar esse dado, né, essa informação na nossa cabeça. Então, a concentração inicial de ácido clorídrico é 1 mol por litro, certo? Ou seja, se nós temos isso daqui, ó, 1 mol de ácido clorídrico, nós teremos 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-, tá? Isso 1 mol por litro, tá? Então, se nós temos essa noção de que é um ácido forte, vai liberar tudo. Ou seja, a nossa concentração hidrogeniônica inicial é 1. Então a gente vai colocar aqui, ó, 1 vezes. Qual é o volume de ácido clorídrico que a gente vai adicionar? Não sabemos, é o quanto a gente vai descobrir. Então, ó, volume inicial. Qual é a nossa concentração hidrogeniônica final? É o do pH, que a gente tem que ter o quê? 10 elevado a menos 3. Porque a gente tem que deixar no mínimo o pH 3. Tá legal? Então vamos supor que essa água está no pH neutro.
7. Quanto que a gente vai adicionar de H+ ali para ter 10 elevado a menos 3, ou seja, pH 3, tá? E o volume final? O volume final, pessoal, são 10 litros. Se nós fizermos a conversão, vamos adotar para ml. Por quê? Porque nós temos esse dado aqui da gota, ó. O volume da gota é 0,05. Então vamos calcular o quê? 0,05 ml. Então vamos converter já 10 litros para ml. Ou seja, se a gente vai converter de litro para ml, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Ou seja, nós vamos ter que ter, ó, 1, 2, 3. Ou seja, 10.000 ml. Só que tá vendo que a gente já tá trabalhando com notação científica, pessoal? Vamos colocar a notação científica aí, nesse caso. Então a vírgula é como se estivesse aqui, né? Então a gente vai andar, ó, 1, 2, 3, 4. Não vai ficar 1 vezes 10 elevado a quarta, a 4? A gente pode adotar 10 elevado a 4 também, só para facilitar nossos cálculos. Tá vendo que 1 vezes volume inicial continua sendo o volume inicial? Vai ficar como? 10 elevado a quanto? Que a gente tá vendo que a gente tem uma multiplicação de mesma base. O que a gente vai fazer com os expoentes? Nós somamos. Menos 3 mais 4 vai me dar exatamente aqui, ó, 1. Ou seja, se nós já fizermos a conversão para ml, o meu volume inicial vai me dar em ml. Lembrando que a gente nem precisa, só deixa eu pôr mais perto aqui, colocar elevado a 1. Porque 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Então, descobrimos o volume que a gente vai ter que adicionar. Ou seja, a gente vai ter que pegar 10 ml do ácido clorídrico, 1 mol por litro. Só que ele não está perguntando o volume, ele está perguntando a quantidade de gotas. É aí que vem o X da questão. Então, a gente sabe que uma gota, vou colocar aqui, ó, uma gota tem quantos ml? 0,05 ml. Quantas gotas nós teremos em 10 ml? Como que vai ficar aqui na regra de 3? 0,05 x igual 1 vezes 10 vai dar 10, não vai? X igual a 10 dividido por 0,05. X igual a... Fazendo essa conta, pessoal, a gente vai chegar no valor de 200 gotas. Ou seja, a alternativa de 200 gotas. Tá vendo como é simples até a gente chegar nesses cálculos, pessoal? Não é tão difícil assim a gente fazer. Só que eu tô explicando bem o passo a passo, por isso que às vezes demanda um pouco mais de tempo, mas eu quero que vocês entendam desde o início, o que eu tô fazendo desde o início, por que eu peguei esse valor, por que eu converti esse, por que eu fiz aquilo, tá? Certas coisas eu passo rápido, não passo batido, passo rápido, tá? Porque a gente tem que ter um certo domínio, tá legal? Então, pessoal, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, hashtag PH ou hashtag POH, tá com dúvida? Coloca nos comentários que é importante, isso ajuda a engajar o vídeo, tá certo? E se você chegou também aqui, ó, eu tô esquecendo, hashtag exatamente, que ajuda demais, tá? O canal engaja bastante também, e é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho, vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube divulga para mais e mais pessoas, fica aqui o meu muitíssimo obrigado, tá bom, pessoal? E se vocês quiserem algo diferente, uma série, uma curiosidade, uma aula, uma dica, o que for, coloca aí nos comentários também, que assim que eu visualizar, eu já tiro as dúvidas de vocês e faço esses vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!